pensamento fluido, ou de uma energia que se exteriorizava dos astros em relação aos indivíduos, dos metais e dos próprios indivíduos. Anton Franz Mesmer começou, portanto, com a probabilidade de uma irradiação desconhecida à época, através da qual era possível proporcionar aos indivíduos a cura aos seus males, às suas aflições. Nada obstante, porque tivesse sofrido graves perseguições e acusações de colegas e do reitor da Universidade de Viena, optou por transferir-se para Paris, onde se encontrava a imperatriz Maria Antonieta, sua patrícia, no apogeu da sua glória ao lado de Luís XVI. As experiências que foram montadas por Mesmer numa das praças mais famosas do mundo então, atraíram a rainha, que, segundo anotações, era portadora de uma terrível enxaqueca. Mesmer experienciava naquela oportunidade as chamadas convulsões em torno do baquê, que mais tarde passou a ser chamado como tina das convulsões. Tratava-se de uma barrica de madeira, de carvalho, dentro da qual se colocavam pedaços de aço e água. Essa barrica possuía na face externa vários orifícios, ao lado dos quais eram colocados bancos ou taburetes. De dentro vinha uma haste metálica que o paciente segurava entrando em convulsão. O que poderia ser, naturalmente, uma autossugestão, como afirmavam os inimigos de Mesmer posteriormente, mas também uma energia que se exteriorizasse daqueles metais, produzindo essa convulsão que os libertava das enfermidades afligentes. A rainha de França sentou-se no baquê e experienciou aquele fenômeno muito curioso. Mais curioso, no entanto, foi que depois de ter sido atendida pelos médicos da então Sorbonne e da Salpêtrière, que houvera sido fundada pouco antes, não se havia libertado do mal que a aturdia. Com as experiências do baquê, completamente recuperou-se. E, como é natural, Mesmer passou a ser protegido pelos reis de França e começou a gozar de um grande prestígio. Logo depois veio a Revolução de 89 e, como consequência, Maria Antonieta e Luís XVI foram guilhotinados. Mesmer optou por retornar a Viena, deixando as suas experiências, que foram retomadas mais tarde, a partir de 1815, particularmente a 1820, pelo conde Chastenet de Piseguirre, que teve a oportunidade de dar prosseguimento a essas experiências, agora aplicando este fluido mesmérico nos seus pacientes, no seu castelo em Bizacy. Ali realizou fenômenos notáveis nesta área. E ainda, segundo os historiadores, para poder atender aos pobres, já que não dispunha de tempo, ele teria imantado uma árvore à porta do castelo, que, sendo tocada pelos pacientes que vinham de longe, proporcionava-lhes a recuperação do bem-estar. O fenômeno se tornou tão curioso que o prefeito de Paris convidou para que fizesse o mesmo no Havre e Champs-Élysées. Mas esse agora é o momento em que o próprio conde Chastenet de Piseguirre consegue observar, por exemplo, que Victor Hasse, um empregado seu, estando olhando uma garrafa de vinho que brilhava na adega e sendo portador de uma problemática que o marquês desejava curar, fez um sono espontâneo. E naquele sono, ele teve a oportunidade de referir-se à própria problemática. Começam agora as primeiras experiências, embora inconscientemente, a respeito da hipnologia. Faremos uma pausa e retornaremos dentro de 2 minutos.
comemorações do Sesc Centenário de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, apresentado em Paris no dia 18 de abril de 1857. Durante todo o ano, serão realizadas festividades em homenagem à obra básica do Espiritismo por todas as entidades federativas nacionais, assim como por instituições espíritas em todo o mundo. Entre os dias 12 a 15 de abril, a Federação Espírita Brasileira estará realizando o 2º Congresso Espírita Brasileiro no Centro de Convenções de Brasília e no Ginásio de Esportes Nilson Nelson, da mesma cidade, em homenagem ao Sesc Centenário. Por sua vez, a Federação Espírita do Estado da Bahia também estará promovendo realizações comemorativas no dia 18 de abril, em Salvador, com palestra que deverá ser proferida pelo médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco. As entidades espíritas do Estado de São Paulo estarão reunidas para comemorar o Dia Inolvidável, na data de 21 de abril, com atividades que se iniciarão às 9 horas e terminarão às 22 horas. No corrente ano, haverá o 5º Congresso Mundial de Espiritismo, na cidade de Cartagena de Índias, na Colômbia, entre os dias 10 a 13 de outubro. Preparemo-nos para todos estes magnos eventos de divulgação do Espiritismo. Os fenômenos do mesmerismo passaram então a ser denominados como de natureza magnética. Vários estudos foram realizados, eminentes experimentadores dedicaram-se à pesquisa do fenômeno, entre os quais o professor Hippolyte Lyon Denisard Rivaio, o emérito discípulo de Pestalozzi, que, fascinado por tudo aquilo quanto podia promover o progresso, tornou-se também magnetizador. Posteriormente, por volta de 1856, o grande médico inglês Bright, realizando experiências com o seu empregado, aprofundou a sonda a respeito do hipnotismo. Por volta de 1864, depois de apresentar a sua tese a respeito do centro da fala, Paul Pierre Broca convidou os acadêmicos da Sorbonne para que pudesse examinar com seriedade esses fenômenos. Mais tarde, a hipnologia substituirá o magnetismo tradicional e Richer considera que este período pode ser considerado como muito rico das experiências de natureza acadêmica em torno da metapsíquica, da futura parapsicologia. Mas esse período para Richer terminaria um pouco antes de Bright e dos grandes investigadores demonstrarem a eficácia do método. Porque ele diz que na noite de 31 de março de 1848, em Hydesville, começaria